Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o canal no YouTube em que você encontra com exclusividade o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa caminhada quaresmal. Hoje nós vamos estudar as leituras do quarto domingo da quaresma. Mas, antes, quero te pedir para que você deixe o seu like, senão você esquece depois. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e considere a possibilidade de participar conosco toda terça-feira à noite no nosso estudo completo das leituras de cada liturgia. Aqui no nosso canal é apenas uma versão reduzida, alguns cortes com alguns pontos de maior interesse, mas o nosso estudo é bem mais completo e bem mais provocativo. Vamos então para as leituras do quarto domingo da quaresma. A primeira leitura do livro de Josué, e já vou avisando que não tem nada a ver com aquela coisa que está passando no Edir Macedo, né? Totalmente diferente. O Salmo 33 ou 34, conforme a Bíblia. Depois, olha só que placar sensacional, né? São Paulo 2, Coríntios 5 e o Evangelho de Lucas. Como sempre, para não fugir à regra daquilo que é o nosso costume, Rita de Cassialó irá nos explicar o Evangelho de hoje. Lembrando só que o capítulo 15 eu não digo que é o coração, mas é muito próximo ao coração do Evangelho de Lucas, né? Todo o capítulo. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da Misericórdia, é o Evangelho que mais trata e é o que mais aparece a palavra misericórdia. É o evangelho das grandes conversões, dos grandes perdões. De 1 a 2, Jesus acolhe e convida os pecadores nos primeiros versículos, né? E isso escandaliza e ofende os fariseus e escribas, que é o que está no início do texto. Fariseus e escribas, duas classes de judeus extremamente preocupados com a lei da pureza. Uma vez aqui nós já falamos sobre a questão do puro e impuro, né? Então não pode tocar, não pode conversar com uma mulher estrangeira, tem que estar se purificando constantemente. Então, extremamente escrupulosos com essa questão da lei do puro e impuro. O contato com um publicano, né, quer dizer, e pecadores, torna Jesus impuro, torna na cabeça desse grupo, torna qualquer um impuro. Então, nós temos agora três parábolas. O capítulo 15 não é só a parábola do filho, ou do pai e os dois filhos, mas são três parábolas que todas elas têm o mesmo objetivo. A ovelha está perdida, a moeda está perdida, o filho está perdido. Em todas elas, a mensagem é a mesma. Todo pecador, por maior que seja seu pecado, recebe compaixão divina, não porque merece, mas porque precisa. O título das nossas Bíblias, O Filho Pródigo. O que significa pródigo? O que gasta mais do que tem, que dissipa seus bens, esbanjador. Por que o título está errado? Porque a parábola não é para falar do filho, mas é para falar do amor do pai. O filho mais novo é exigente, duro, esbanjador, libertino. É isso que a parábola apresenta. Longe do pai, ele faz um processo, ele experimenta a degradação social. De filho a empregado, de herdeiro a porqueiro, de irmão a companheiro de porcos, né? De pessoa pura a coisa pior do que impura. Então, de filho a coisa pior que impuro, né? Então, aí nós temos a misericórdia do pai com o filho mais novo. O filho mais novo é imaturo,
imaturo e aproveitador. O pai reabilita o filho mais novo. Os símbolos desta reabilitação é o que aparece na sequência no texto. Então, a melhor veste, ele recuperou a dignidade, anel com o brasão, aquilo que atualmente a gente fala, né, da família. Ele recuperou a autoridade. Veja que quando o filho está voltando para casa, ele ensaia o discurso. Quando ele começa a falar, depois vocês podem retomar o texto, o filho não termina de falar. O pai já abraça e manda os servos trazerem a melhor veste, o anel, a sandália, né? Ele recuperou a liberdade. O novilho cevado, que ele manda preparar, reservado para uma ocasião muito especial. Do 25 ao 32, entra em cena o segundo filho, o filho mais velho, né? E aquilo, né, que eu, olha, todos esses anos que eu que lecionei nas teologias, eu acho que não teve uma única vez que eu não encontrei o defensor do filho mais velho. Ah, não, mas ele tem razão. Esse moleque não presta. Gastou tudo e agora volta. Prestem atenção no filho mais velho, que de repente somos nós, né? E o pai não foi injusto com o filho mais velho, desde o começo da parábola. O pai dividiu entre os dois tudo. O filho mais novo chega, o pai sai ao encontro do filho mais novo. Diz o texto que o pai vê e se enche de compaixão. O filho mais velho volta. Tá bom, volta do serviço, mas não quer entrar. O pai sai ao encontro do filho mais velho. O movimento do pai é igual em relação aos dois filhos, né? O filho mais velho se mostra, né, insensível e se considera perfeito. Nossa, tem alguns católicos desse jeitinho. Os argumentos do filho mais velho baseiam-se, nos méritos. Né? Ele obedeceu todas as ordens do pai e quer reconhecimento. Ele vai à missa todo domingo. Ele paga o dízimo. Ele comunga. É catequista. Desculpa, as catequistas. E esses outros que chegam na igreja, que não valem nada, tem que ser colocado para fora. Não pode ter festa para esses. Os fariseus e escribas pensam da mesma maneira. Eles merecem a misericórdia, os pecadores não. Né? O DNA do filho, vamos falar numa linguagem bem moderna, o DNA do filho mais velho não corresponde ao DNA do pai. O pai é cheio de bondade e misericórdia. Ele demonstra alegria em perdoar e acolher o filho que errou. O filho mais velho não mostrou misericórdia, não mostrou alegria, não abraçou o irmão mais novo, muito pelo contrário, ameaçou de não entrar se o pai, né, continuasse com a festa. O pai é capaz de abraçar sinceramente, né? Acolhimento, regeneração, festa. O filho que sempre esteve com o pai nunca aprendeu nada. E no momento atual da nossa igreja, esse filho mais velho tem muito a dizer para nós. Estive sempre contigo, estive sempre na igreja e não aprendeu nada. Não sabe perdoar, não sabe acolher, não respeita, né? E se acha perfeito. A gente não sabe se o filho mais velho entrou dentro de casa, mas a parábola deixa para o leitor pensar. Quer dizer, se o filho não é capaz da bondade, do perdão, da misericórdia, é o filho mais velho que tem que dizer aquilo que o mais novo estava anunciando. Pai, estou indo embora porque não mereço, não me pareço com você. Não sei perdoar, não sei acolher, não sei abraçar sinceramente. Estou aqui por interesse. E então, o que você achou? Você já tinha prestado atenção nesses detalhes lá da narrativa desta parábola, que
como vimos, o título das nossas Bíblias normalmente está errado. Não é o filho pródigo, mas o pai misericordioso. O pai que tem 2 filhos. E esta parábola tem como foco a misericórdia do pai. Mas e a primeira leitura lá do livro de Josué? O que será que ela nos ensina? O livro de Josué é cheio de incoerências, de anacronismos, de coisas que não estão de acordo com o período em que elas são narradas. Temos vários problemas históricos no livro de Josué. Mas, como falei, é um relato teológico que está em função da catequese do deuteronomista. Qual é a catequese do deuteronomista? Quem confia em Deus vai dar tudo certo. Quer dizer, é uma catequese, mas é também uma história narrada em estilo cultual. O que significa ser uma história em estilo cultual? Cada fato é narrado como uma liturgia. Tanto a passagem do Rio Jordão como a conquista de Jericó lá são procissões, não são expedições militares. Mas e o nosso capítulo 5? Né? No nosso capítulo 5, de novo, liturgia, de novo, celebração, circuncisão e primeira Páscoa. O povo que saiu do Egito estava circuncidado. O povo que nasceu no deserto não estava circuncidado. E não pode participar da Páscoa sem ser circuncidado. Então, primeira coisa, nos versículos 2 a 9, que nós não lemos na leitura de hoje, a circuncisão dos homens que nasceram no deserto. Nos versículos 10 a 12, leitura de hoje, a celebração da primeira Páscoa. Isso significa que a escravidão do Egito acabou definitivamente, é coisa do passado, já está totalmente encerrada e agora começa uma vida nova, uma realidade nova. É tempo de viver a liberdade na terra prometida. Viu que legal essa primeira leitura? Aposto que você não tinha percebido estes detalhes ainda. Mas e o Salmo? O que será que o Salmo nos convida a rezar? Recordo sempre que essa diferença de numeração, temos ali um vídeo no canal Bytes Bíblicos que eu explico isso aí direitinho lá. Pois muito bem, o Salmo de hoje é um salmo híbrido. O que significa isso? Que até o versículo 7 é um salmo de ação de graças. O salmista superou uma dificuldade e agora está agradecendo a Deus e convida outras pessoas para agradecer com ele. O que é um salmo sapiencial? O salmista faz uma coletânea de ensinamentos sobre algum tema, ou sobre vários temas. O que nos interessa, então, dos versículos 2 a 7, salmo de ação de graças, e nós temos o quê? O salmista começa, eu bendirei ao Senhor, eu cantarei. Quer dizer, ele toma a decisão pessoal de louvar o Senhor, ele está se comprometendo a agradecer a Deus, e depois alterna, nos versículos seguintes, o convite para os outros virem louvar com ele, e ele dá como motivação para este convite o seu testemunho pessoal. Segunda parte do versículo 3 e o versículo 4, convite, venham louvar comigo. E no versículo 5, testemunho, ele me livrou de todos os temores. A motivação, né? O testemunho dele. Versículo 6, de novo convite com a motivação. Venha louvar comigo, Senhor, porque é bom, porque quem confia no Senhor não ficará decepcionado. Versículo 7, novamente testemunho. Ele me livrou de todas as angústias. E aqui importante é este todas, né? Esta totalidade, que tem também lá no versículo 5. O salmo é um convite que o salmista faz para os seus amigos conhecidos, e ao mesmo tempo que ele convida, ele dá testemunho da experiência pessoal que ele fez desta salvação de Deus. Olha que salmo bonito, né? Eu acho que a explicação desse salmo
merece um joinha, não merece? Mas, e a segunda leitura? Lá da segunda carta aos Coríntios. Dentro do texto nosso de hoje, que é o capítulo 5, versículo 11 a 21, o mistério da reconciliação. Na quarta-feira de cinza foi um trecho da leitura de hoje. Então, algumas coisas nós já vimos lá. Quem está em Cristo é uma nova criatura, que aparece no versículo 17. Estar em Cristo é igual ser cristão, viver conforme o Evangelho. Quer dizer, somos chamados a ser essa nova criatura. Nos versículos 18 a 19, dois versículos que repetem duas ideias, né? Por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo. Deus mesmo nos confiou o mistério da reconciliação. A culpa e o pecado destrói as relações. Nós falamos nisso na quarta-feira de cinza, das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Já vimos os versículos 20 e 21, lá na quarta-feira de cinza, que ele dizia, lembra, somos embaixadores de Cristo. Igual, lembra a questão do embaixador? Falamos com autoridade, né? Nós somos o embaixador. O embaixador, o representante oficial de um estado junto ao outro, que foi o que nós comentamos. Mas Paulo não fala com arrogância. Quer dizer, não é um status de arrogância, sou o embaixador. Não, nós vos suplicamos com humildade, né? Deixai-vos reconciliar com Deus. Paulo é o embaixador da reconciliação. Aceitar Paulo, na sua pregação, é aceitar a reconciliação. No versículo 21, ele diz: Deus o fez pecado por nós. Ele é a vítima sacrificada. Deus fez de Cristo o sacrifício, ou a vítima pelos nossos pecados, pelo pecado, né? Em resumo, Deus não segue o esquema humano. A reconciliação em Cristo é iniciativa livre de Deus e não consequência do nosso bom comportamento. Olha que riqueza estas leituras. Mas como é que elas estão entrelaçadas? Veja aí. Então, recordando que o quarto domingo da quaresma é chamado Domingo Letare, ou Domingo da Alegria. E é por isso que nesse domingo o padre, querendo, em vez de roxo, pode usar um lilás ou um fúcsia, que é exatamente para quebrar esta, vamos dizer assim, o que alguns consideram o peso da quaresma, convidando a recordar que nós estamos fazendo essa caminhada de penitência em vista da Páscoa. Por isso que as leituras falam de festa e falam de superação da tristeza. Olha que legal que fica as leituras, Joel. O Evangelho, a primeira leitura e o Salmo, três festas. No Evangelho, nós temos lá a festa do Pai misericordioso que recuperou seu filho. Na primeira leitura, nós temos a festa da Páscoa, o povo que recuperou a liberdade. E no Salmo, nós temos a festa do salmista, que superou todas as dificuldades. Então, três festas. Eu sei, agora você está esperando algumas sugestões para a catequese, para uma reflexão. Vamos ver o que estas leituras nos ensinam. Tomando como ponto de referência a nossa caminhada da quaresma, mais um aspecto da conversão, né? A conversão implica vários aspectos, e um deles aqui é exatamente aceitar a gratuidade da misericórdia de Deus. Tem gente que tem muita dificuldade para aceitar que Deus tenha misericórdia gratuitamente. Recordem-se, se é graça, você não merece. E se você merece, não é graça. Tem gente que diz assim: eu acho que eu mereço essa graça de Deus. Eu sou obrigado a dizer: não, não merece.
Porque se é graça, você não merece. Se você merece, não é graça. Então, tem gente que tem dificuldade para pensar assim, tem gente que tem dificuldade de aceitar a gratuidade de Deus. E aí, sempre quer pagar o perdão. Então, o Evangelho fala de evitar a atitude dos fariseus e dos escribas que se escandalizam com a misericórdia de Jesus. A primeira leitura e o Salmo convidam a que nós nos alegremos sem sentimento de culpa, sem ficar pensando, oh, estou alegre agora, mas de repente Deus vai se lembrar de alguma coisa que eu fiz e vai me mandar um castigo. Tirar essa ideia da cabeça, né? Alegrar-se sem sentimento de culpa. Porque Deus perdoa sempre. O problema é que tem gente que não perdoa a si mesma. E aí fica sempre remoendo com medo. Fala a verdade. Este domingo da alegria é muito bonito e nos convida mesmo a esta alegria, não sermos aí pessoas que fazem os exercícios da quaresma com peso, com tristeza, com amargura, mas ao contrário, pessoas que vivem a quaresma, mesmo sendo um tempo de penitência e conversão, com alegria e esperança. E é por isso que espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Não se esqueça de dar o seu like e inscreva-se no canal. Marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário, o que você gostou, o que não gostou. Compartilhe com os irmãos da comunidade, com o seu pároco, com o seu bispo. E, repito, pense na possibilidade de participar conosco toda terça-feira do nosso curso completo Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. No primeiro comentário deste vídeo estão lá 2 links. O primeiro link, que é esse que aparece aqui embaixo, é para você ter maiores informações sobre o curso. E no segundo comentário, esse que está aqui embaixo também, para o formulário de inscrição. Pense em participar conosco, tenho certeza que você vai gostar muito. Boa continuação de quaresma para você e até o próximo vídeo.